Nós fomos comprados a preço de sangue. Jesus, quando ele assumiu a condição humana, quando ele assumiu a missão de redenção, a qual o Pai o havia dado, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por meio da cruz, aonde ele derramou o seu sangue, ele nos resgatou. Ele nos devolveu aquilo que nós havíamos perdido desde a criação. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva, por meio do pecado, da desobediência, se rebelaram contra Deus. Então Jesus tomou essa missão de nos devolver a nossa filiação divina ao Pai. Então eu e você, nós fomos comprados por um preço muito alto, que valeu a morte de Jesus na cruz. E muitas das vezes nós, sabendo que fomos comprados por um preço muito alto, sabendo que Jesus nos amou até o extremo, não existe maior prova de amor do que aquele que dá a vida. Jesus mesmo disse aos discípulos: a maior prova de amor é aquele que dá a vida. Se alguém pedir uma prova de amor a você, viu, Mariana? Tem que dar a vida. Essa é a maior prova de amor. Dar a vida. E nós sabemos disso, e às vezes nós achamos isso simplesmente uma coisa linda, né? Oh, que legal, Jesus morreu por mim na cruz. Mas nós não valorizamos. Todas as vezes que nós nos rebelamos, todas as vezes que nós nos deixamos levar pelos nossos pecados, nós estamos simplesmente zombando da cruz de Cristo. Jesus veio para os justos e os injustos. Jesus veio para os pecadores. Ele mesmo disse: os homens sãos, as pessoas sãs, elas não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Ele veio exatamente para nós. Quem aqui for pecador, pronto. Jesus veio para você. Jesus morreu na cruz por você. Só que essa salvação que Jesus já nos deu na cruz, meus irmãos, nós precisamos tomar posse dela na nossa vida. Nós precisamos aceitar essa salvação. Porque de nada adianta que, se Jesus já morreu por nós na cruz, se eu e você, nós não cuidarmos da nossa salvação. Se eu e você não abandonarmos a nossa vida de pecado, a nossa concupiscência, e aceitar essa salvação de Jesus. Veja, a palavra que o Senhor nos deu hoje, para partilharmos, para meditarmos nesse grupo de oração, vai trazer no Evangelho 2 casos, onde uns certos galileus foram mortos, porque tinham feito coisas erradas, né? Então, Pilatos pegou e matou eles. E as pessoas falavam: olha, aquelas pessoas eram pecadoras, mereceram morrer desse jeito. E aí Jesus diz assim: se você não se arrepender, você vai perecer do mesmo jeito. Se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados, meus irmãos, nós vamos acabar do mesmo jeito. Porque São Paulo vai dizer que a sentença do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas não é simplesmente uma morte terrena, mas uma morte eterna. Uma eternidade distante de Deus. Uma eternidade na desgraça. Uma eternidade infeliz. Nós fomos feitos, meus irmãos, para sermos homens e mulheres livres. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para a felicidade. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, só tem desgraça.
Quais são as suas escolhas? Por onde você tem andado? Qual é a vida que você tem levado? Claro que Jesus, ele não promete vida fácil. A vida do cristão não é fácil, não. Jesus mesmo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a condição. Vida sem sacrifício, sem cruz. Jesus mesmo vai dizer: cuidado com o caminho largo. Ele leva à perdição. É o caminho estreito, é o caminho das provações, é o caminho das dificuldades que leva à salvação. Nós fomos criados para sermos homens e mulheres livres. Era assim lá no Gênesis, no paraíso. A harmonia que Adão e Eva tinham, a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus. Eles eram felizes, alegres. E assim que o pecado entrou, eles se tornaram-se presos. Presos de si mesmos. Que até tinham vergonha de Deus. A primeira atitude deles foi se esconder de Deus. É isso que o pecado nos faz. São Paulo, lá em Gálatas 5, vai dizer: é para que sejais homens livres, que Cristo vos libertou. Então não submetei de novo ao jugo da escravidão. Não submetei de novo. O Senhor já nos libertou, o Senhor já nos resgatou, o Senhor já nos devolveu a vida. Então não podemos mais nos submeter de novo à escravidão. A vida de pecado. É para que sejais homens e mulheres livres. Só que, meus irmãos, tem um problema muito grande que nós carregamos dentro de nós. Pelo batismo, nós recebemos a graça santificante, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, membros da igreja, homens e mulheres destinados à santidade. Só que dentro de nós carregamos um negócio chamado concupiscência. Mas se é um homem ou uma mulher? Concupiscência. O que é isso? É aqueles desejos imoderados da carne. É um negócio que lhe fica sempre lhe puxando para o que é ruim. Você anda dois passos para frente e 10 para trás. É todo dia, desse jeito, 24 horas. É os desejos imoderados da carne, que lhe leva sempre ao mal, que lhe leva sempre a fazer as coisas erradas, a escolher sempre a vida fácil. E por isso, meus irmãos, que eu e você, nós devemos lutar contra esse mal. Nós temos 3 inimigos. Pelo menos era para ser só 3, né? Tem gente que tem mais, né? Mais inimigos. Mas eu e você, nós temos 3 inimigos que nós temos que lutar todos os dias, todas as horas, a cada segundo. Um deles é o demônio. O inimigo de Deus. O nosso inimigo. Que já recebeu a sua condenação eterna e quer nos perder. Ele não quer ficar na desgraça sozinho, então ele quer também levar os filhos de Deus. O mundo, com todas as suas ofertas maravilhosas para nos afastar de Deus. Com todas as suas ofertas maravilhosas, falsas, de felicidade, de alegria plena. O ter, o prazer, a luxúria, que tudo é normal, que tudo é certo, que o importante é ser feliz. É isso que o mundo ensina para nós, todos os dias, todas as horas. E o terceiro inimigo, a nossa carne. Eu considero esse o pior. Pior que o mundo, pior que o demônio.
Porque é um inimigo que está aqui dentro. Eu sinto. E é difícil vencer ele. Mas foi por isso que, no nosso batismo, o Senhor nos deu a graça santificante. A graça do Espírito Santo para vencermos esses inimigos. Para vencermos nós mesmos. Para vencermos o mundo, para vencermos o demônio. Somente uma vida no Espírito, somente uma vida na graça é possível vencer. É preciso, meus irmãos, que eu e você tomamos consciência do que é a nossa salvação. Às vezes nós vamos nos tornando pessoas acomodadas. Tá? Nós vamos nos acomodando com a nossa vida. Não, Jesus já morreu por mim. Eu vou para a missa todo domingo, uma vez por ano, né? Não tem aqueles mutirão de confissão, eu me confesso. Pronto, tá bom demais isso. Vamos vivendo uma vidazinha medíocre. E a água parada, meu irmão, ela cria lodo. Cria lodo. Então nós vamos vivendo como pessoas acomodadas. E nós não podemos, meus irmãos, jamais nos acomodar. Nós não podemos colocar em risco a nossa salvação. Jesus já fez a sua parte. Jesus já morreu por nós na cruz. Jesus já venceu a morte. A morte para nós agora não é mais o fim. A morte para nós agora é uma passagem para a união plena com Deus. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Se não vos arrependerdes, vós perecereis do mesmo modo. É Jesus que está dizendo. Vós perecereis do mesmo modo. Então não podemos mais ficar acomodados, parados. Não. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E não é só hoje aqui no grupo de oração, não. É todos os dias. A salvação, a conversão, ela é diária. Ela é diária. Porque todos os dias o demônio está ali também, lhe tentando para lhe perder. O mundo está te tentando para lhe perder. As suas vontades carnais estão te tentando para lhe perder. Então nós precisamos combater esses inimigos. Diariamente. Irmã, quanto mais eu rezo, mais a desgraça aparece na minha. Continue rezando, meu. Realmente, quanto mais rezando, mais a aprovação aumenta. Por quê? Porque nós vamos nos aproximando de Deus. Nós vamos nos aproximando da vontade de Deus para nós. Nós vamos nos aproximando daquilo pelo qual eu e você, nós fomos criados. E aí a aprovação vai aumentar. Porque enquanto o Senhor quer que eu e você sejamos salvos, há uma multidão que quer também a nossa alma. Há uma multidão que quer nos levar para a desgraça, para a perdição. É preciso, meus irmãos, que eu e você aceitamos essa luz de Cristo que nós recebemos no nosso batismo. Essa luz de Cristo que dissipa de nós toda a escuridão do pecado, tudo aquilo que é morte. Precisamos permitir que a luz de Cristo ilumine o nosso ser, ilumine o nosso interior, ilumine a nossa alma e afaste de nós, meu irmão, toda essa confusão. O Senhor trazia isso na oração. Muitas pessoas confusas. E o que é isso? É o pecado. O pecado nos deixa confusos, meus irmãos. Confusos até de quem nós somos.
Gera em nós essa confusão até da nossa identidade. Tem gente que acha que até um cachorro é. Olha a confusão que o pecado causa. Olha a desordem que o pecado causa em nós. Somente uma vida na graça, somente uma vida de intimidade com Deus, é que nós vamos nos afastando das trevas. A luz de Cristo dissipa toda e qualquer treva que há em nós. Não importa qual é o pecado que nós estamos. Não importa quão escuro está a nossa alma. A luz de Cristo, ela dissipa todo o mal que há em nós. Mas parte de uma escolha. Parte de uma decisão. Veja, Jesus quando estava ali na cruz, no alto da cruz, quantas e quantas pessoas estavam ali zombando de Jesus. No extremo do seu amor, quantas e quantas pessoas estavam zombando de Jesus. E Jesus só pedia que o Pai o perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos. Porque Jesus colocou diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. E aí é nós quem decidimos. Somos nós que escolhemos. Então precisamos verdadeiramente, meus irmãos, tomar essa liberdade de filhos de Deus. Aceitar essa vida livre que o Senhor nos deu. Não viver como um escravo. Às vezes nós estamos tão presos, tão escravizados por nós mesmos, que quando o Senhor nos liberta, a gente fica lá. Na casa a gente tinha uma cachorra, ela já partiu dessa para melhor. E aí ela tinha trauma de ficar amarrada. Ela era muito danada. Então, dia de sábado, tinha missa lá em casa, a gente amarrava ela, para ela não roubar a sacolinha das ofertas, que ela fazia isso. Roubava a sacola das ofertas e saia correndo. Então a gente amarrava ela. Gente, ela era tão traumatizada que quando a gente desamarrava ela, ela ficava lá. E a gente batia, Cindy, pode sair. E ela continuava lá. Parada. Ela já estava livre, mas ela ainda não tinha tomado posse da liberdade. E nós somos assim. Nós já somos livres. Mas nós não aceitamos essa liberdade. Nós queremos ficar presos. Nós queremos ficar amarrados. Irmã, e como é que eu faço para lutar contra isso? Porque é muito difícil. Não é fácil mesmo. Somente por meio de uma vida de sacrifício. Somente por uma vida de sacrifício, meus irmãos. Por meio do jejum, por meio da oração. Eu preciso sacrificar a minha carne. São Francisco, meus irmãos, quando a tentação chegava, ele tirava a roupa dele e se jogava na neve para não pecar. Nós não, nós vamos correndo atrás das ocasiões de pecado. Nós devemos fugir do pecado. Se aquele Instagramzinho, pense, 24 horas por dia. Exclua, apague, fuja, não tenha medo, fuja. Fuja das ocasiões de pecado. Porque é a ocasião que faz a situação. Eu e você, meus irmãos, nós não somos anjos.
Nós não somos anjos. Nós temos as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer. Reconhecer as nossas fraquezas é sinal de humildade, é sinal de quem confia em Deus. Porque quando eu não reconheço as minhas fraquezas, eu dou de conta. Eu não preciso de Deus. Precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós somos dependentes de Deus. Dependente da tua graça, dependente da tua misericórdia, dependente do teu amor. Precisamos nos abandonar confiantes. Só assim, meus irmãos, só confiando em Deus, confiando a nossa vida em Deus, é que nós vamos conseguir vencer o pecado. Vencer as nossas fraquezas. E é uma vida em Deus, uma vida na graça, que nós vamos estar em paz. Que toda essa confusão que há em nós, ela vai sair. Só em Deus é que onde eu e você, nós vamos encontrar a alegria e a paz do Espírito. Não uma vida de amargura. Só em Deus. E para terminar, eu queria que você pegasse aí novamente a palavra de Deus. Lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Às vezes Jesus precisa desenhar para nós, meus irmãos. Porque às vezes a nossa consciência ela está tão fechada que nós não conseguimos enxergar nem sequer o pecado. Nós não conseguimos nem enxergar aquilo que nós estamos fazendo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Se preparem, viu? Que a lista é grande. Idolatria. A primeira é fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Meu irmão, se você se identificou com alguma dessas leis, ou a lista toda, ou alguns itens, vamos se libertar, viu? Dessas coisas, olha o que São Paulo disse, dessas coisas vos previno, como já vos preveni.
Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Não é a irmã Sofia que está dizendo não, viu? É São Paulo. Se a praticardes, não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, aí vem a outra lista que a gente vai substituir todas essas coisas por essa daqui, ó. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito.